o Partido Conservador, do Premier Boris Johnson, foi o grande vencedor das eleições britânicas de quinta-feira, 12/12, abocanhando 365 assentos de um total de 650 no parlamento e avançando sobre tradicionais redutos dos trabalhistas. Mas outros dois destaques do resultado final são o Partido Nacional Escocês, SNP, que avançou e ficou com 48 assentos, e o Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte, DUP, que recuou, ficou com 8 assentos, e cedeu espaço para formações favoráveis à unificação das Irlandas. Esse desafio será particularmente grande na Escócia, onde o SNP só perdeu 11 dos 59 assentos parlamentares em disputa, superando concorrentes tanto conservadores como trabalhistas e liberais democratas. Boris Johnson tem o mandato de tirar a Inglaterra da União Europeia, mas tem de aceitar que eu tenho o mandato de dar à Escócia a possibilidade de optar por um futuro alternativo, disse, em seu discurso de celebração, a líder do SNP, Nicola Sturgeon, primeira-ministra escocesa. A Escócia enviou uma mensagem muito clara. Sturgeon afirmou que iniciará nos próximos dias os trâmites legais para pedir que o parlamento organize um segundo plebiscito independentista. No anterior, em 2014, a maioria dos escoceses votou por permanecer no Reino Unido. E, embora Johnson tenha dito que vetará a votação, a imagem de um governo conservador inglês ignorando uma eleição democrática entre escoceses provavelmente fomentaria anseios separatistas. E isso foi demonstrado vividamente com a Inglaterra abraçando os conservadores, enquanto estes perdem votos e assentos ao norte, onde fica o território escocês. Em contrapartida, o lema de campanha dos conservadores escoceses foi "Diga novamente não ao plebiscito de independência", justamente em referência à votação de 2014, quando o não venceu com 55,3% dos votos. Só que esses conservadores perderam 7 de seus 13 assentos escoceses, enquanto o SNP levará 13 novos deputados ao parlamento em Westminster e recebeu 45% dos votos. E, em um território que votou esmagadoramente a favor de permanecer na União Europeia, as atuais circunstâncias em que parece inevitável a execução do Brexit, processo de saída britânica da UE, são vistas por muitos escoceses como uma justificativa para voltar a discutir o separatismo, questão que era considerada encerrada por uma geração. Sturgeon afirmou saber que não necessariamente quem votou no SNP também votará pela independência. Mas tem havido um forte respaldo a que a Escócia tenha opções, em vez de suportar um governo conservador pelo qual não votamos e de aceitar uma vida fora da UE, declarou. Sturgeon, no entanto, se recusou a revelar qual será sua estratégia se Johnson de fato bloquear no parlamento britânico a realização de um novo plebiscito escocês. Acabo de ganhar uma eleição com o argumento de que a Escócia tem o direito de escolher, respondeu ela. Depende dos conservadores decidir qual é seu plano B quando o meu plano A acaba de receber um amplo respaldo. O partido que domina a Escócia agora está em rota de colisão constitucional com o governo do Reino Unido, citando o fato de o voto escocês no pleito desta quinta ter sido tão oposto ao voto da maioria da Inglaterra. E, mesmo que Johnson consiga resistir aos embates de curto prazo, corre o risco de, no meio do caminho, fazer aumentar o apoio à causa independentista. Na Irlanda do Norte, por sua vez, os eleitores também elegeram mais deputados ligados à causa da unificação da Irlanda do que defensores da unidade britânica. Os resultados nacionais também reduziram consideravelmente a influência do DUP, que chegou a ser um aliado-chave no primeiro mandato de Johnson e no debilitado governo de Theresa May, premier que antecedeu Johnson no cargo. Mas, acima de tudo, pela primeira vez na história os unionistas não são maioria nem em Westminster nem em Stormont, o parlamento irlandês, algo que o Partido Nacionalista Sinn Féin usou para pedir seu próprio plebiscito. É impossível ignorar a crescente demanda por um plebiscito sobre a unificação irlandesa, disse, nesta sexta-feira, a presidente do Sinn Féin, Mary Lou MacDonald. Isso não significa, porém, que exista uma clara maioria de eleitores a favor da unificação irlandesa. No geral,
os partidos unionistas receberam mais votos do que seus pares nacionalistas. E, em um território que também votou majoritariamente para permanecer na União Europeia, a forma como Johnson lidar com o tema pode também ser decisiva. Seu acordo de Brexit com a UE foi criticado até mesmo pelo DUP, por a princípio manter a Irlanda do Norte mais perto da UE do que do Reino Unido, embora Johnson afirme que se trata de uma medida temporária e transitória. Em um contexto de reveses econômicos pós-Brexit, e de a fronteira com a Irlanda continuar a ser uma questão delicada no processo de saída da UE, o nacionalismo irlandês pode avançar.